Maltinha, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Vida Terapeuta. E hoje estamos novamente com a melhor convidada de sempre, com todo o respeito a todos os outros convidados que vêm e que vão vir, mas com a Maria é diferente. Bem-vinda, Maria. Obrigada. Como é que te estás a sentir de estar de volta? Um bocadinho nervosa, Ok, sim, mas entusiasmada, claro, com pronto, vontade. boa. Conversar. Gosto desse misto. Então vá, Maria, que conversa é essa de que nós podemos ficar doentes se a nossa mente não estiver bem no sítio? Não sei se é só a nossa mente que não esteja bem no sítio, acho que é o corpo inteiro, não é? Nós adoecemos não só por aquilo que comemos, mas também muito por aquilo que não sentimos e que pensamos, não é? Certo. Não sei se queres aprofundar um bocadinho mais a Quero, pergunta. quero aprofundar porque, imagina, eu acho que este tema é relevante porque muitas vezes há aquela ideia de que o corpo e a mente são coisas separadas, não é? E nós esquecemos de que aquilo que pensamos e as emoções que temos muitas vezes têm influência na forma como o corpo se sente, não é? E eu acho que sempre que alguém vem falar um bocado mais sobre o facto de que as tuas emoções, os teus estados emocionais, os teus pensamentos e etc. podem de algum modo contribuir para estados de doença no corpo, eu acho que as pessoas olham sempre um bocado para isso do género claro, deve ser, é uma magia que acontece porque Tipo um esoterismo. exatamente, do género, pois, se eu tiver pensamentos negativos vou ter cancro, sabes? Tipo, as pessoas fazem um bocado esta associação e acham que é isto que as pessoas estão a falar quando estão a falar da ligação corpo-mente, sistema nervoso e etc. E portanto, acho que o que nós podemos fazer hoje é navegar um bocadinho pelo tema. Eu vou usar a minha curiosidade, que é eu não sei muito, mas tenho muita curiosidade, e tu vais usar o teu conhecimento e a gente vai ver o que é que pode fazer E é uma sobre isso. ínfima parte ainda sobre este tema também, mas é um tema que me causa muita curiosidade já há muito tempo. E há uma coisa importante a falar sobre isto, que é, nós ouvimos muito, não é, esta coisa das interpretações sobre as doenças, e se tens uma dor não sei onde é porque tens este problema com não sei quem, Sim. coisas deste género, não é? E isto passa muitas vezes uma mensagem para as pessoas de que elas efetivamente são responsáveis pela sua própria doença e pela sua dor, não é? E eu costumo dizer que isso chama-se violência terapêutica, porque nós não podemos dizer à pessoa que ela adoeceu. Nós não vamos dizer a alguém que tem uma doença autoimune: bom, tu tens essa doença autoimune porque foste tu a causadora dessa doença. Antes fosse assim, que as coisas fossem tal e qual literalmente, nós poderíamos atuar se calhar de uma forma completamente diferente, mas não é bem assim, não é? E sim, há alguns estudos e algumas disciplinas que fazem esta análise, não é? Entre um sintoma, ok? E depois uma interpretação tendo em conta a história de vida da pessoa. Ok. E isso pode acontecer, mas é um bocadinho leviano nós metermos todas as pessoas que têm uma determinada patologia num saco e dizermos isto acontece porque todas estas pessoas tiveram esta experiência. Exato. Por exemplo, Ou não é? seja, há uma que eu me lembro bem que é: se torceste um pé, significa que estás indeciso sobre o caminho de vida que queres seguir. O que tu estás a dizer é: isto não é tão absurdo quanto pode soar, Sim. mas as coisas são multifatoriais e se calhar só torceste um pé. E se calhar só torceste um pé. Exato. Ok, então mas... Ou se calhar até podes ter torcido o pé porque naquele dia estavas um bocado estressado e Exato. meio distraído na rua. Exato. Isso. Então, ok, então mas ajuda-me vamos desconstruir um bocado o lado onde isto também tem lógica, porque eu sei que, por exemplo, no Brasil há algumas pessoas ou seja, que fazem mesmo carreira disto e que têm normalmente umas perspectivas interessantes. A pessoa que eu me lembro principalmente sobre isto chama-se Cristina Cairo. Não sei se já ouviste falar sobre ela. Pronto, os livros que ela tem chamam-se Linguagem do Corpo ou qualquer coisa assim, que é um bocado isso, são um bocado dicionários que dizem... Sim, um bocadinho no estilo da Lise Bourbeau, por exemplo. Ou seja, que é tipo, dói-te, tipo, tens um problema no ombro, isto significa que, sei lá, carregas muito peso na vida ou o que seja, estás a ver? Não é descabido, não é? Uma vez que as nossas tensões se acumulam muito aqui. Exatamente, ou seja, faz sentido, não é? Quando nós começamos a olhar para isto logicamente faz sentido, só que depois vai para outras coisas, não é? Vai para doenças de pele, significa que, sei lá, qualquer coisa que estás-te
proteger do mundo. Não, não sei, estás a ver? O que eu quero perceber do teu lado é o que é que tu sabes um bocadinho sobre o assunto e porque é que isto pode não ser assim tão descabido. Sim, olha, para mim, a leitura que eu faço normalmente quando alguém chega à minha consulta, tem uma patologia, não vou perguntar, sim e tal, e não sei o quê, e como é que isso aconteceu? Mas o que é que tu fizeste? A minha tentativa é, muitas vezes, através disso que é o sintoma, eu chegar à história. Porque eu sei, por exemplo, que vamos imaginar a questão da pele, não é? Que está relacionada a N coisas. Nós olhamos para a pele, não é? Ela é a primeira camada protetora também, não é? Então, sim, pode ter aqui um quê de proteção pelo meio, mas nós não nos podemos ficar por esta camada, esta primeira camada de análise, não é? Nós temos que ir um bocadinho mais fundo e então podemos perguntar-nos, podemos aprofundar na história de vida da pessoa, as emoções que a pessoa sente, quais são as emoções que tem reprimido ao longo do tempo, quais foram as experiências mais precoces, por exemplo, com figuras de vinculação. E é por aí que nós temos que olhar. Porquê? Porque um sintoma, ele apresenta-nos um conflito. E nós temos que olhar para o conflito. Quando nós dizemos a interpretação da doença e trazer a doença, não é para o tema, por exemplo, da consulta, não é no sentido de curar a pessoa da doença. Isso é a primeira coisa que as pessoas têm que perceber. Mas perceber qual é que é o conflito emocional que pode ter sido também o gatilho para a manifestação de um determinado sintoma. E se nós conseguirmos trabalhar esse conflito, se calhar vamos trabalhar um bocadinho aquilo que é o sentido do prognóstico da doença, por exemplo. Não é? Diminuir aí uma série de sintomatologias. Claro que não estamos a falar nisto relativamente a um cancro, por exemplo, não é? Claro. Estamos a falar questões, sobretudo, doenças autoimunes, questões ligadas, por exemplo, à questão do intestino, por exemplo, também pode acontecer. Ou seja, tudo o que são conflitos, nós temos que os olhar de uma forma diferente e com curiosidade também, não é? Ok, então, mas explica-me um bocadinho como é que, por exemplo, os meus estados emocionais podem ajudar ou contribuir para eu desenvolver, sei lá, um problema de pele ou intestino irritável ou o que seja, não é? Ou seja, algum tipo de patologia física. Como é que funciona a ciência à volta disso? Sim, olha, quando nós falamos de emoções, nós falamos muito de reprimir emoções. Quando a pessoa reprime as emoções, ela adoece, não é? Yeah. Num primeiro momento nós temos que perceber que reprimir emoções imediatamente, no imediato, não nos vai adoecer. É normal, tu numa determinada circunstância, por um problema de sobrevivência, tu reprimires aquilo que tu estás a sentir, porque efetivamente nós temos que perceber uma coisa: reprimir emoções é uma estratégia de sobrevivência e que pode ser funcional em determinada altura. Quando nós nos temos que questionar é quando isto deixa de ser funcional, ou seja, torna-se uma estratégia, ok? Que fica cristalizada na nossa forma de estar e viver, e aí sim pode nos trazer problemas a médio e longo prazo. Ok? Mas quando nós pensamos em emoção, não é? Se tu pensares na palavra emoção, vês, não é? Se a desconstruires, a emoção em movimento. Portanto, as emoções são movimentos que acontecem internamente no nosso corpo. Certo. E isso significa que acontecem nos nossos músculos, na nossa respiração, na nossa postura corporal e nos nossos órgãos internos. Ok? Então, quando nós temos uma emoção que fica reprimida, na verdade é um movimento interno que não tem uma finalização. Ou seja, nós iniciamos uma ação interna que depois fica contida. Ok? E essa contenção vai acontecer em determinadas áreas do nosso corpo, que podem ser áreas que nós, por questões genéticas, e a epigenética fala-nos sobre isso, não é? Estamos mais propensos a desenvolver determinadas questões. Uma das coisas que nós sabemos hoje é que, por exemplo, quanto mais precocemente há questões, não é, de traumatização, mais o organismo vai estar propenso a desenvolver determinadas patologias. Porquê? Porque esta repressão das emoções, não é? Porque o trauma é mesmo isto, este congelamento, vai influenciar aquilo que é o nosso eixo HPA, não é? Que é o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, não é? Que é responsável depois pelo nosso sistema imunitário, as nossas respostas e por aí fora. Portanto, isto é uma coisa muito maior do que aquilo que nós pensaríamos. Certo. Não é? Sabes que eu estou-me a lembrar quando eu vivia em Inglaterra. Eu lembro-me de estava lá já há uns bons meses, ou melhor, eu já lá estava há um ano e depois eu comecei a namorar com a Bruna e depois eu lembro-me dela ir lá visitar e teve lá uma semana. Pá, claro que foi incrível, né? E ainda por cima eu baldei-me às aulas quase todas, portanto ninguém pode saber esta informação. Não, claro que não, mãe, isso nunca aconteceu, né? Também não vai ouvir e então podcast. Imagina, fomos passear, foi espetacular. Quando ela se está a ir embora,
eu lembro-me de, tipo, estamos a despedir-nos, né? Ela está no autocarro e eu estou cá fora e eu, forte, não choro. E eu lembro-me de apertar o choro, né? Ela vai à vida dela e eu depois estar tipo, não, eu afinal quero chorar porque está-me a doer a garganta. E eu lembro-me de estar assim, tipo, umas 4 ou 5 horas na boa. Eu a tentar, tipo, deixa-me pensar no momento outra vez para ver se consigo chorar, ou deixa-me fazer. Pronto, eu hoje já tenho um bocadinho mais de estratégias, eu acho que hoje já conseguiria. Mas na altura, pronto, não sabia. Então, tipo, eu lembro-me de ficar literalmente com uma dor na garganta quase o resto do dia. E isto é uma boa amostra do quão aquilo que tu estás a dizer faz sentido, não é? Que é as nossas emoções acabam por ficar presas no nosso corpo, estagnadas no nosso corpo, porque não há uma expressão delas. Ou seja, o que tu no fundo estás aqui a dizer é: há uma energia que se cria como uma resposta a algo que está a acontecer. Como essa energia não é libertada, ela acaba por ficar numa zona do corpo alojada a criar uma tensão. Eu dou sempre este exemplo, até nas minhas consultas. Imagina este copo de água que está aqui, não é? Então nós temos esta água que está transparente, límpida, não tem odor. E hoje, se eu a beber, não é? Não vai ter nenhum sabor à partida diferente. Certo. Mas se eu a deixar aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 15 dias, o que vai acabar por acontecer é que ela vai ficar turva, com um odor assim um bocadinho estranho, não é? Porque ela está parada, ou seja, ela não tem fluidez, não tem movimento. Se as nossas emoções são movimento e elas precisam de um início e depois de um fim, ou seja, ser finalizadas, o que vai acontecer é exatamente a mesma coisa que a água. Elas não encontram maneira, não é, de desaguar ou de terminar e, portanto, vão alojar-se em determinadas partes do nosso corpo. É óbvio que estamos a falar de emoções que não são só quando nós, por exemplo, no que te aconteceu, foi uma coisa esporádica, aconteceu naquele dia. Outra coisa era se isto fosse uma constante. E o problema é o que acontece a longo prazo. É a mesma coisa com o stress. O stress é normativo, ou seja, é importante nós termos stress para podermos tomar decisões, fazermos coisas. O stress crónico já é um problema, não é? Porque é isto que traz problema ao nosso organismo. Um organismo que está ocupado a sobreviver, ele não vai conseguir fazer bem a digestão, não vai fazer uma boa regeneração celular, não vai conseguir uma recuperação física como se não estivesse em sobrevivência. E a grande maioria das pessoas que têm problemas, por exemplo, de doenças autoimunes ou de inflamação, porque uma das coisas que acontece é que um estado de sobrevivência é um estado inflamatório, a longo prazo isto vai levar a que o corpo, pode demorar décadas, não é? Vai somatizar de alguma forma. E sim, podemos dizer isto está relacionado com o que aconteceu lá atrás. Sim, mas também num organismo que não aprendeu estratégias para se poder regular. E é óbvio que isto não é uma sentença para o resto da vida. Se nós aprendemos como nós somos plásticos, não é? O que acontece é que se nós encontrarmos estratégias para regular o nosso sistema, também vamos encontrar formas de diminuir uma série de questões que podem ser nocivas para nós, não é? Só dizer que quando tu dizes que nós somos plásticos, tu referes-te a plasticina no nosso cérebro que é moldável. Plasticina moldável, não é plástico de... Somos um balde de plástico. Sim. Sim, e eu acho que isso também explica um bocado aquela coisa do... Parece que às vezes há aquela coisa do... A vida corre pior a quem já correu mal, não é? Ou seja, se tu tiveste sei lá, uma infância difícil, com muito stress à mistura, com muito... O teu sistema nervoso num grande modo de sobrevivência, ou sempre em modo de sobrevivência, é natural que depois tu cresces e tenhas, ou seja, se te mantiveres num ambiente semelhante, não é? Que continuas a ter, já tive tantas doenças em miúdo, já tive tantos stresses em miúdo, mental, físico, tive tantos problemas e agora, tipo, isto é quase uma coisa que nunca me deixa, não é? Mas na verdade é porque estamos a falar de um sistema que nunca teve espaço para se regenerar verdadeiramente. Sim. Ok. Yeah. Fala-nos um bocadinho mais sobre como é que a infância impacta também a nossa forma como depois nós vivemos a nossa saúde ou a nossa doença. Porquê é que eu estou a perguntar isto? Existe um livro que se chama Childhood Disrupted. Já ouviste falar? Sim. Que basicamente nesse livro houve um jornalista
ou uma jornalista com um nome japonês que eu não faço ideia. É difícil de dizer. Mas que é um ótimo livro, que fez uma investigação onde fazia uma ligação entre os tipos de experiências adversas que tu tinhas, porque eu sei que existem vários tipos, até podemos falar disso se tu os conheceres, e que tu tinhas na infância, não é? E os tipos de doenças que tu tinhas maior probabilidade de vir a desenvolver, não é? Ou era o coração, ou era algum tipo de cancro, ou alguma coisa do género. Eu acho que ela fez vários tipos de ligações. Lá está, nunca numa ótica de isto é uma sentença, mas numa ótica de está aqui um mapa interessante para tu perceberes que se passaste por isto, é importante tu veres o que é que podes fazer em relação ao assunto, porque lá está, o trauma acaba por estagnar energia, e energia estagnada acaba por causar doença, não é? Tu conheces estes tipos de experiências adversas e podemos aprofundar um bocadinho sobre isto? Se calhar não me vou lembrar das 10, não é? Pois, porque eram 10, são 10, eu tinha a ideia que até eram 5. experiências adversas, sim, são 10 experiências adversas. E há aqui uma coisa importante também, não é? Que nós falamos muito das experiências adversas, sobretudo as questões, não é? Da criança viver num ambiente, por exemplo, onde há violência, onde há consumo de drogas, onde há doença mental, por exemplo, na família, que é uma coisa que efetivamente deixa marcas profundas, não é? Mas há outro tipo de experiências que são igualmente impactantes, não é? Que é, por exemplo, a presença de um adulto que não é uma verdadeira presença, não é? Que é um adulto que está presente, mas está ausente. Então esta inacessibilidade, não é, emocional, que é esta questão de tu ter sempre alguém que é inalcançável, não é? Com quem tu não podes contar. Então muitas vezes esta questão do trauma na infância também vem muito desse lugar de não se ter vivido aquilo que era necessário, não é? O carinho, o amor, a validação, não é? O Gabor Maté, que tu conheces, não é? Que é um psiquiatra canadiano ou médico canadiano? Ele não é psiquiatra, ele é médico. Eu acho que ele é médico de família. Pois é, medicina geral, não é? Ele tem uma frase interessante sobre isso. Ele diz: um trauma de infância pode ser alguma coisa que aconteceu e não devia, ou pode ser coisas que não aconteceram e deviam ter acontecido. Ou seja, havia uma expectativa, não é? Que a criança tem a expectativa de colo, amor, presença, e não as tem, e isso também pode ser traumatizante. Sim. Há um estudo que eu agora não me estou a recordar do nome, mas que vi há pouco tempo, em que falava sobre, fizeram imagens, não é, de scan em cérebros de crianças que viviam em contextos de violência doméstica, ok? Fosse ela psicológica ou física, e sobreviventes, não é, de por exemplo, soldados de guerra, etc., de contextos de violência também. E então aquilo que descobriram foi que ambas as imagens tinham exatamente as mesmas áreas cerebrais afetadas, o que significa que o trauma, efetivamente, na infância é uma coisa importante de se observar, não é? Então temos dois contextos de violência, não é? Em alturas de desenvolvimento diferentes, mas que têm os dois impacto, não é? Então eu costumo dizer que a infância é um lugar demasiado importante para nós deixarmos que as coisas sejam só passageiras, não é? Nada é passageiro na infância, tudo fica guardado de uma forma que nós às vezes nem sequer imaginamos, não é? Sim, sabes que uma coisa que eu, por exemplo, tenho... Depois eu vou querer fazer uma pergunta sobre as áreas do cérebro que ficaram afetadas. Depois lembra-me disso. Se eu souber quais é que elas são. Eu tenho algumas pressuposições e acho que tu concordas, mas que quero saber melhor sobre isso. Mas eu, por exemplo, eu tenho um irmão com 6 anos. E eu falo deste em específico porque eu tenho 4 irmãos, mas os meus pais são divorciados, então este meu irmão é aquele com quem eu estou mais tempo. E uma coisa que eu tento muito fazer, por exemplo, é eu não prometer coisas que eu não vou cumprir. Ou seja, se eu disser que vamos ao parque, estou a dar um exemplo, não é? Vamos de facto ao parque. Ou seja, não haver aquela... Porque eu próprio lembro-me de momentos da minha infância onde nem precisava de ser os meus pais, onde alguém me dizia vamos fazer isto, e há uma expectativa de aquele dia vai ser incrível, e de repente tipo não deu. Porque o cérebro da criança é literal, não é? Exato. Se tu dizes vais fazer, porque é que não haverias de fazer? Exatamente. Não existe a flexibilidade de... A vida é um bocadinho diferente das ideias que nós temos para a vida. Mas, ou seja, isto só para dizer, para reforçar que até em coisas pequeninas como essas eu sinto que eu tento ter cuidado, porque eu acho que até isso tem muita influência. Não sei se tu consideras isto pequenino ou não, mas eu acho que as coisas pequenas nunca são pequenas. Exato.
Yeah. Ok, sobre o estudo que mencionaste, eu desconfio que uma das áreas mais afetadas seria o córtex pré-frontal. Sim. Ok. Que é o responsável por organização de pensamento, organização da vida, planeamento, regulação de emoções. Não é? Mas também é uma coisa muito importante, que é, por exemplo, a prática da gratidão vem através do nosso córtex pré-frontal. Ou seja, tu tens mais dificuldade em ser agradecido pela tua vida se esta parte do teu cérebro não estiver bem desenvolvida. Quanto mais em sobrevivência tu estiveres, menor a capacidade para tu te dares conta, não é? Daquilo que te acontece na vida, que pode ser bom ou que pode ser uma aprendizagem, por exemplo, não é? É difícil mesmo, o controle dos impulsos, a tomada de perspectiva, vem tudo a partir daí. Certo. Ou seja, se eu estou a fugir de um leão, em teoria, por que raio é que eu havia de estar agradecido por estar num bosque belíssimo? Nem sequer tens espaço para isso. Yeah. E o problema é que nós estamos todos a fugir de leões que não existem. Exato. Então, mas o cérebro fica atrofiado, subdesenvolvido? O que é que acontece exatamente ao córtex pré-frontal? Bom, eu não sou especialista em neurociência. Certo. Mas... Bom disclaimer. Bom disclaimer. O que eu acho interessante é tu dás esse disclaimer antes de explicares muito categoricamente e bem. Não vou explicar categoricamente desta vez. Mas aquilo que acontece é que algumas estruturas ficam, se calhar, subdesenvolvidas, não é? Ou seja, não têm uma estrutura. Nós sabemos que as conexões sinápticas vão acontecendo ao longo do nosso desenvolvimento, sobretudo nos primeiros 5 anos de vida, por exemplo. O nível de explosão é incrível e depois na adolescência novamente, não é? Certo. Portanto, nessa altura, qualquer experiência vai criar um impacto brutal na tua estrutura cerebral. Portanto, se tu tiveres uma experiência traumática, vai ficar gravada no teu cérebro. Por mais que tu não te recordes, ok? Vai ter um impacto, e esse impacto pode ser em estruturas específicas, não é? Que nós sabemos onde é que aconteceu, mas pode a longo prazo levar, por exemplo, a dificuldades na atenção-concentração, a dificuldades, por exemplo, na gestão emocional e por aí fora. Não estou com isto a querer dizer que quem, não é, tem uma questão de traumatização tem que necessariamente ter uma hiperatividade, déficit de atenção, porque há muitas questões em volta disso. A hiperatividade, déficit de atenção tem a ver com questões de neurodesenvolvimento, ok? Portanto, são diferentes coisas que estão envolvidas. Aquilo que nós sabemos é que o trauma alimenta a PHDA, por exemplo, ok? Elas vivem uma da outra. Okay. Então, quem tem PHDA tem mais propensão, por exemplo, a desenvolver questões de traumatização, e quem eventualmente tenha experiências de traumatização poderá também ter aqui alguma destas sintomatologias. Porquê? Porque elas se cruzam muitas vezes, ok? Então, esta questão dos diagnósticos é uma coisa que nós temos de ter muito cuidado, sobretudo nas redes, de como é que pomos isto cá para fora, porque é com muita facilidade que numa listagem nós olhamos para aquilo e pensamos, eu tenho isto, não é? Eu penso isso a toda a hora, com transtorno obsessivo compulsivo, com PHDA, com autismo. Eu leio não querendo preocupar-te, mas elas sobrepõem-se todas umas às outras de alguma forma, entendes? Então o meu autodiagnóstico está certo. Não creio que não. Acho que nós não nos devemos centrar nos diagnósticos, acho que temos que nos centrar na qualidade de vida das pessoas. Sim, aliás, até porque eu olho sempre para isso também como um espectro, né? Ou seja, eu olho, por exemplo, para o transtorno obsessivo compulsivo. Tu podes-me elucidar melhor sobre isto, mas eu olho como um dos extremos do espectro da ansiedade, né? Que há uma ansiedade tão grande que eu já chego a níveis onde, tipo, talvez não um espectro, mas uma profundidade. Não sei se isto faz sentido, mas isto é uma coisa que eu pensei. Eu costumo dizer que a ansiedade é sempre um sintoma, e é um sintoma que está enquadrado em algum lugar. Não é? E aquilo que nós temos que perceber é o sintoma, a função do sintoma não é destruir-nos a vida de todo. Exato. Muito pelo contrário, é voltar-nos a salvar e a reconquistar aquilo que é, não é, a magia de estarmos vivos. Só que nós temos também uma sociedade que está muito centrada, não é, na resolução do sintoma. Ou seja, com a medicação, estou a falar de sintomas físicos também, não é? A primeira coisa que nós estamos habituados, tenho uma dor de cabeça, vou tomar um comprimido, não é? Quando há alternativas que nós podemos fazer, nós temos que perceber, esta dor de cabeça
dor de cabeça tensional, houve aqui alguma situação emocional que esteve mais em cima do acontecimento, se eu estou cansado, se não estou, se tive demasiado estímulo, se não tive, se estou ansioso, se estou preocupado. Então há um sem fim de coisas, não é? Que se nós apagarmos o sintoma, não vamos perceber a história que está envolvida no meio disto tudo. Não é? E é a mesma questão com as doenças físicas. Óbvio que nós temos que tratar os sintomas, não é? Mas temos que olhar para eles como uma linguagem, não é? Há um sintoma que se está a manifestar uma parte do meu corpo, então vou perceber a história, não é? Como é que eu me relaciono com isto? O que é que isto me está a tentar trazer, não é? Por exemplo, há uma disciplina que é bioneuroemoção, que é de facto algo um bocadinho polémica, não é? E que já teve aqui muitos contornos durante algum tempo, mas aquilo que ela nos ajuda a perceber é que conflitos é que existem na vida daquela pessoa, ou que existiam naquela época onde ela começou a ter os sintomas, se calhar naquele último mês onde as coisas estavam a acontecer, e nós vamos encontrar quase sempre, não é? Um conflito que depois está ligado às questões emocionais, muitas vezes a questões transgeracionais, familiares e por aí fora, que nós temos que perceber o que é que realmente aconteceu ali, não é? E não para curar a doença, mas para ajudar a pessoa a lidar melhor com as suas emoções. E porquê que normalmente quando as pessoas param e descansam ou ficam de férias é que as pessoas ficam doentes? Porque finalmente o corpo tem um momento, não é, em que se pode manifestar tudo aquilo que antes na sobrevivência não era possível, não é? Porque se tu estás numa energia, não é, sempre a correr, tu com a adrenalina não vais sentir o que quer que seja. Por exemplo, alguém que estou-me aqui a lembrar, até acho que é num dos livros do Peter Levine que ele fala sobre isso, de uma pessoa que tem um acidente de trabalho e corta, acho que é um braço ou uma perna, e consegue ir a correr até casa, não é? Para poder estancar o sangue. Até ali ele não teve qualquer tipo de dor. Porquê? Porque as hormonas do nosso corpo são extraordinárias. O nosso corpo é maravilhoso. Ele faz tudo para nos manter a salvo. Nós não temos uma máquina que esteja, não é? Eu costumo até dizer que as doenças autoimunes, elas não acontecem para nos destruir. É a tentativa do corpo sobreviver que depois nos vê como o próprio inimigo. Certo. Não é? Então é esta questão muito de a pessoa estar num momento de muita energia, não é? Está hiperativado, e quando finalmente para, o corpo tem um momento de poder, não é? Desaguar ali muitas das coisas que não tinha hipótese de fazer. Ou seja, há mais tendência para nós ficarmos doentes quando já é seguro estarmos vulneráveis. Também, e porque tu tiveste um período, não é, tão hiperativado que tudo o que era hormonas de stress estava em circulação, e as hormonas de stress têm uma função importante no nosso sistema imunitário e, portanto, ajudam, por outro lado, também a baixar as nossas células imunitárias. Portanto, há aqui uma fase em que por exemplo, um aumento de cortisol de uma forma aguda pode ser importante para, por exemplo, processos inflamatórios, Certo. e por isso é que se usa a cortisona para tratar doenças autoimunes. Mas se for um cortisol que está presente de uma forma mais crónica, já vai ter o efeito contrário. Percebes? Que é aumentar a inflamação, enfraquecer o sistema imunitário. enfraquecer o sistema imunitário, ter também aqui uma série de. E claro que eu estou a falar isto tudo muito por alto, não vou pôr aqui com nomes científicos, claro. não vale a pena, não é? Mas até a nível hormonal isto acontece, não é? O nosso sistema nervoso está intimamente ligado com o nosso sistema endócrino e, portanto, as nossas hormonas também vão sofrer essa influência. Não é por acaso que as pessoas que têm problemas de tiroide têm, por exemplo, questões de stress, não é? Já há muito tempo. Tem, por exemplo, trauma vindo da infância. Por exemplo, se nós formos ali olhar para a história, há sempre ali um fator desencadeante. Um tema que também é interessante é há bocado estávamos a falar da questão do córtex pré-frontal subdesenvolvido. Eu trabalhei um ano numa clínica de dependências e eu nessa altura andava a ler um bocado mais sobre o assunto e li inclusivamente um livro do Gabor Maté que se chama Os Scattered Minds, não é? Não, era o do In the Realm of Hungry Ghosts, não é? Que é No Reino dos Fantasmas Famintos, qualquer coisa Sim. deste género. Agora já em português. E eu acho que ele falava disto e tu vais-me ajudar a perceber também, que é... E eu estou a dizer isto porque eu tenho um amigo com quem discutia isto há um tempo. Ele trabalha numa profissão que não tem nada a ver com o assunto. Portanto, ele tem todo o direito de não estar bem informado sobre o assunto, mas ele é de opiniões fortes e ele gosta de ser picado, então ele às vezes manda
tipo frases polémicas, estás a ver? Sim. E então ele estava a dizer: para mim, quem tem dependências é fraco, é porque não tem controle sobre a sua mente e não tem controle sobre os seus, tipo, sobre os seus hábitos e etc, e etc. E eu estava a dizer: olha, isso não funciona bem assim, porque se tu fores ver a história das pessoas que têm dependência, normalmente há muito trauma por trás, quase sempre. E lá está, eu trabalhei numa clínica. Eu acho que não conheci uma pessoa que a história não levasse ao trauma, e isso prejudica o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que por sua vez vai dificultar o controle de impulsos. Isto faz sentido? Faz todo Podes sentido. aprofundar um bocadinho também como é que isto funciona na prática e no fundo porque é que isto acontece e se há esperança? Bom, vou-te a dizer que não sou especialista em neurociência, portanto o melhor seria também questionares isso a um psiquiatra e não a um Certo. psicólogo. Certo. Mas a verdade é que, para além de alguém com uma dependência, não é? Ter este historial de trauma, ok? Nós também sabemos que alguém que tem uma dependência não tem só uma dependência, provavelmente tem outro tipo de patologia de saúde mental que está por diagnosticar, porque na verdade quando nós vamos ver os quadros eles sobrepõem-se todos uns aos outros, não é? E eu sou um bocadinho da opinião do Gabor Mate quando ele diz que não é porque é dependência, mas para que é aquela dor, ou seja, o que é que aquela dor está ali a Querer sinalizar, mostrar. não é verdade, não é? E então nós centramos-nos muito nesta questão do objeto da dependência, não é? E queremos fazer as desintoxicações, e muito bem, não é? Mas não nos serve nada fazermos a desintoxicação se nós não trabalharmos a dor verdadeira e profunda que está por trás daquilo. E isso vem também de uma estratégia de vinculação segura na terapia que está a ser feita, não é? Há psicólogos e psiquiatras que gostam desta abordagem um bocadinho mais dura, não é? E confrontativa. Eu não acho que isso seja uma estratégia, muito pelo contrário. Uma abordagem mais confrontativa vai imediatamente ativar um sistema de alerta e defesa do sistema nervoso e portanto vai responder e não vamos criar um vínculo seguro. O que nós queremos sempre numa estratégia de intervenção é trazer a pessoa para um lugar onde ela se sinta segura o suficiente para poder abordar aqueles assuntos que não conseguem mais lugar algum, não é? Porque justamente o sistema de vinculação falhou alguns no seu desenvolvimento. Faz sentido? Faz todo o sentido. E aliás, eu percebo, porque eu lembro-me das vezes quando eu trabalhei nessa clínica, eu ficar com algumas aqui atravessadas por causa disso, que era a minha abordagem sempre foi muito mais de calor humano, o toque, o sorrir, o dar colo. E eu às vezes via alguns colegas que eram muito mais de quase um bocado condescendentes ou paternalistas, no sentido de tipo, não, ele tem é que perceber que não se pode fazer isto assim, não é? E agora tu estavas a falar nisto e eu estava a pensar, pois, porque a partir do momento em que há uma pessoa que tem uma dependência, esta pessoa ela sabe que está a destruir a sua vida e a das pessoas à sua volta. Portanto, isso é óbvio, a pessoa sabe isto. Pode estar um bocadinho em negação, mas de algum modo ela sabe isto. Se ela chegou a este ponto onde bebe muito álcool, é porque provavelmente ela está-se a automedicar, não é? É uma forma de ela como é que se diz? Tipo, dampen. Ela quer anestesiar? Anestesiar todos os sintomas que os traumas e as emoções difíceis têm. Se tu vens de um lugar confrontativo e de um lugar não acolhedor, tu vais estar basicamente a repetir exatamente a mesma história que levou a pessoa até lá, né? Que é o stress. Sim, e aqui com um agravante, que é o nosso sistema nervoso vai pela familiaridade. Não é? Exato. E vai reagir sempre, vai procurar aquilo que é o familiar. Há uns dias uma pessoa que eu acompanho dizia-me assim: eu aprendi uma coisa muito importante contigo, que foi aquelas borboletas que eu sentia na barriga quando me apaixonava, na verdade eram ansiedade, não era verdadeiramente a paixão. E então ela conseguiu efetivamente uma relação segura agora com o novo companheiro, porque deixou de procurar essa sensação familiar dessas borboletas que ela sentia, porque aquilo era o perigo
não é? Que ela procurava. Isso E é agora muito está num interessante. lugar muito mais de tranquilidade e de serenidade. A sensação de casa que ela sente na relação, ela nunca teve anteriormente. E é isso que traz esta sensação de conforto e de vínculo e de segurança. Bora falar um bocadinho disso. Imagina, muitas pessoas aparecem-me em terapia com essa dificuldade de ter relações saudáveis. Muito porque como é que eu hei de colocar isto? Muito porque acho que procuram no outro sensações, adrenalina que lhes vai fazer sentir, pá, estou completamente apaixonado por esta pessoa, mas que na verdade essa adrenalina existe porque aquela relação não é lá Saudável. muito saudável. Sim. Epá, eu não sei, a minha cabeça, isto fez sentido. Sim, há um. Eu estava a tentar Eu acho que organizar a minha é cabeça. um livro do Osho onde ele diz que ainda bem que a paixão não dura para sempre, porque senão o nosso coração deixava de bater, não é? Ou seja, era um desgaste enorme, não é? E depois nós também temos uma confusão muito grande, muito por tudo aquilo que nos meios de comunicação social nos passam, que é a paixão, do que é o amor, que tem que ser uma coisa. É esse o ponto. Não é? De loucos e tudo maravilhoso. E não, as relações são um lugar onde nós podemos aprender muito. Eu tinha um professor que dizia que as relações, os nossos parceiros, não é? Ou parceiras, são os nossos grandes mestres. Ou seja, eles vão espelhar-nos coisas que nós não estamos preparados para lidar, não é? E portanto temos que aprender a flexibilizar-nos, não é? E a tomar perspectiva de muita coisa. Isso não quer dizer que nós temos que ficar numa relação porque ela é abusiva, muito pelo contrário, claro. ok? Mas temos que olhar para isso e perceber se está a ser abusiva, onde é que eu me estou a permitir ficar ali, porquê e para quê? Em que é que aquilo me é familiar? O que é que me é difícil, não é? De E ser o que é ali. que me atraiu naquela pessoa? Sim, Também, não é? e sabes que antes de estudar o trauma eu tinha uma visão um bocadinho diferente desta questão das relações abusivas. Hoje eu percebo porque é que é tão difícil sair, não é? Porque o que acontece é que numa relação traumática, ok? É-te retirado tudo, é-te retirado o poder, é-te colocada a vergonha, a culpa, e a vergonha e a culpa são duas das emoções mais fortes e que nos fazem ficar estagnados. Nós não conseguimos mobilizar energia, não é? Se sentimos que há uma figura que tem mais poder do que nós, e se ainda por cima nós tivermos crescido numa família onde não nos foi dado o empoderamento, não é? Dificilmente numa relação nós vamos conseguir sair, e por isso é que há relações abusivas onde há pessoas que conseguem sair com facilidade e outras que não. É que tem muito a ver com isto. E aí entra aquele conflito que é as pessoas que dizem que devia ser muito fácil sair de relações abusivas são aquelas que não estão. Porque têm essa sensação de empoderamento, porque se calhar tiveram esse passado onde houve empoderamento e onde te foi possível sentir que tinhas autonomia. Agora fizeste um exercício interessante, não é? Que é, coloquem-se no lugar de alguém que sente que, ou que nunca sentiu que é responsável verdadeiramente pela sua vida, mas que toda a gente lhe dizia como é que devia viver a sua vida. E que acabou por criar o seu autoconceito com base sempre no que lhe disseram que ela era, não é? E uma coisa importante que é, as crianças, mais do que nós lhes dizermos coisas, elas precisam de se sentir competentes. Exato. Então, se nós fizermos tudo por elas, elas não vão ter o sentido de competência e de autoeficácia. Portanto, vão crescer com a sensação de que vão precisar sempre dos outros. Claro que nós precisamos uns dos outros, somos animais sociais, não é? Mas estar dependente de alguém para fazer alguma coisa, não é? Para me calçar, para me vestir, para comer, não é? Há uma fase de desenvolvimento em que isso é importante, mas depois nós precisamos de ajudar a criança a tornar-se independente e autónoma. Claro que não é largá-la e deixá-la ir fazer as coisas sozinha, obviamente, não é? Mas conseguirmos ir reforçando aquilo que é a sua competência. Eu lembro quando a Alice, a minha filhota, nasceu, para mim era muito difícil, quando ela começou a andar, não lhe dizer cuidado. Eu por mim dizia cuidado de 2 em 2 segundos. Certo. Ok. Mas lembro-me de comecei a ler coisas sobre como é que nós podíamos educar de uma forma mais consciente. E então comecei a descrever as coisas que poderiam ser potencialmente perigosas. Eu lembro-me, por exemplo, ela gostava de andar num pavimento escorregadio. E eu podia lhe dizer, Alice, cuidado que vais escorregar. Mas isso não lhe traz informação nenhuma. Certo.
não é? Então o que é que eu dizia? Olha, vais correr ali, então vê lá como é que tu pousas o pé no chão. Escorrega, não escorrega? O que é que isto te diz? E isto trabalha a consciência corporal da criança, não é? E a percepção de estou em perigo, não estou, posso-me, não é? Ou seja, tem a ver com a inteligência corporal também, e a própria percepção, não é? Então isto é muito importante, as crianças poderem desenvolver isto. Quando nós estamos sempre a dizer, cuidado, faças isso, porque não explicamos, não lhes estamos a dar ferramentas. Lembro-me que na última vez que estivemos aqui falamos sobre a questão dos elogios e de alguém perguntar muito alarmada, mas agora não posso elogiar o meu filho. Nós podemos elogiar, só que uma coisa é elogiarmos de vez em quando, outra coisa é estamos constantemente a elogiar. Isso. Que é um bocadinho quando as crianças muito pequeninas fazem alguma coisa e nós batemos palmas. Não é que esteja errado, mas na verdade ela não vai perceber o que é que está realmente a acontecer. Dou sempre este exemplo. Imagina um rapaz ou uma rapariga que está a jogar futebol, não é? Marca um golo. Nós festejamos o golo e dizemos: ei, boa, marcaste o golo, foi muito bom. Ela vai ficar com aquela sensação de pá, porque eu, não é? Consegui fazer um golo, eu fui elogiada, quando na verdade ela só conseguiu fazer o golo porque se calhar fez uma fintou, não percebo nada de futebol, já deu para perceber, mas fintou muito bem, fez um passe ou qualquer coisa do género. Se nós lhe explicarmos, epá, boa, meteste o golo, mas já viste como tu foste capaz de fintar o adversário e fazer aquele movimento, ela vai perceber: olha, boa, eu sou competente nisto que estou a fazer, e então torna-se um elogio diferente. Não é? Exato, ou seja, não é elogios. Eu uma vez li vazios. Eu uma vez li um livro de um psicanalista que se chama The Examined Life. E tu que lês muito, nota-se que não tens filhos, muito não é? de ler, é giro. Não tenho filhos, agora já leio menos. Já Tenho um filho que é uma clínica, que já dá bastante trabalho. Mas ele basicamente estava a falar sobre precisamente isso, que é, ele disse que elogiaram um desenho da filha dele ou qualquer coisa do género, a dizer qualquer coisa do género: o desenho está bonito. E ele disse: eu adorei que a pessoa tivesse elogiado, claro, mas isto não é um ótimo elogio, porque como é que ele explicou aquilo? Ele disse que basicamente o que tu queres é elogiar o esforço que a pessoa fez e descrever exatamente, desconstruir o que é que... processo até chegar ao resultado. Ou seja, para a pessoa, para a criança neste caso, saber como é que ela de algum modo pode repetir a proeza e em que é que ela é de facto boa, não é? Ok, o meu desenho está bonito, giro, mas olha, gostei muito de como é que escolheste o roxo e o branco, porque são duas cores que ficam bem à vista. Gostei que tivesses notado isso. E há uma coisa que as crianças gostam, que é quando nós mostramos curiosidade pela vida delas, interesse. Isso cria conexão, faz toda a diferença. Então, ou seja, se eu for elogiar um desenho, é mais importante eu dizer: olha, conta-me como é que desenhaste isto, ou porque é que pensaste em desenhar isto. É muito mais importante do que eu dizer: olha que desenho bonito. O importante é tu conseguires ser autêntico, na verdade, porque as crianças percebem claramente quando tu estás a tentar fazer aquela coisa maravilhosa, não é? Exato. Isto tem que ser uma coisa que te vai saindo. Certo. É óbvio que podes dizer: olha que bonito que tu acabaste de fazer, mas também pode ser importante noutros dias dizeres: olha, gostei disto que fizeste, queres-me contar como é que foi, como é que tu chegaste a esta ideia, por exemplo? O que é que isto, que história, queres-me contar a história deste desenho, por exemplo? Não é sem coisas terapêuticas, certo. Obviamente, não é? Sim, exato. Mas muito o quê? Desenhaste um diabo? Porquê? Estás deprimido? Sim, eu lembro-me de há uns anos uma pessoa em consulta e me dizia assim: a minha filha só faz desenhos em preto, será que isto é um problema? Não é? Eu digo: pode ser, pode não ser. Exato. Não é? Nós temos sempre que ver o contexto, não é? Da análise do desenho. Às vezes um cigarro é só um cigarro. A clássica. Sim, onde é que nós... Já demos muitas voltas aqui ao tema. Onde é que nós começámos isto? Estávamos na... Olha, mas tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar de uma coisa. Há bocadinho falei-te da bioneuroemoção, que foi algo que eu estudei há alguns anos atrás. E o meu trabalho final foi sobre fibromialgia, já nessa altura, porque eu gostava muito desta questão do corpo, não é? E então eu tive que fazer 3 estudos de caso, de poder escolher mulheres de qualquer parte do mundo, e então eu escolhi 3 mulheres de idades diferentes, gerações completamente distintas, em 3 países diferentes. Ok? Uma estava em Portugal, a outra estava em Espanha e a outra estava na Colômbia. Assim uma coisa. Ok? E apesar das 3 terem tido famílias completamente distintas, experiências de vida completamente distintas, ainda por cima em anos, não é? E décadas diferentes, ok? Havia uma coisa em comum, que era
todas elas tinham tido uma experiência precoce onde paralisaram e onde aprenderam que não tinham voz. E, sobretudo, onde alguém as deixou para trás. Ok? Então isto é muito interessante. Não que toda a gente que tenha fibromialgia, porque eu só estudei 3 pessoas, obviamente. Certo, é uma amostra É pequena. uma amostra muito pequena. Mas isto diz-nos que há um conflito, não é? Que há ali qualquer coisa que a pessoa apreende, tem um estilo de resposta, não é? Sobretudo o sistema nervoso, que tem a ver com a paralisação. Perante um desafio, eu paraliso. Se eu paraliso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, décadas, ok? O meu corpo vai dar uma resposta a isso, vai habituar-se a ter uma estagnação, não é? Uma rigidez. E uma rigidez. E isto vai, ao longo prazo, não é? Trazer dor, tensão, não é? Este lugar, não é? Mais de deprimido também, não é? Então é importante ajudar estas pessoas a reconquistar esse lugar da alegria, não é? Do poder pessoal. Porque a grande maioria das pessoas que têm fibromialgia tem uma dificuldade na percepção também do mundo e da dor, não é? Tudo é difícil e efetivamente têm dores terríveis, não é? Mas tem muitas vezes a ver com uma percepção daquilo que está a acontecer, e nessa percepção nós podemos trabalhar. A dor física é diferente, aí tem que ser com as equipas médicas, não é? Mas a percepção da realidade, os filtros da realidade, são coisas que nós temos que trabalhar com as pessoas. Há uma palavra que eu sinto que está muito presente em tudo o que nós estamos a falar, que é movimento, não é? Ou seja, aquilo que não se movimenta estagna, e aquilo que estagna causa rigidez, e a rigidez causa sofrimento, não é? Sim. Quando tu falas das distorções cognitivas, dos pensamentos rígidos, não é? A forma de ver a vida rígida, sofrimento. Quando falas da fibromialgia. E quando falas da minha incapacidade de dizer palavras, estamos a falar de um corpo rígido, não é? Então tu dirias que este é um bom ponto de autorreflexão, que é eu perceber se eu na minha vida, o meu próprio corpo, e tu sabes, eu agora estou a estudar também psicoterapia corporal, não é? Então também há uma coisa que se chama as couraças, não é? As couraças, sim. Eu olhar para o meu próprio corpo e para a minha própria mente e perguntar: o meu organismo flui ou a minha forma de estar na vida é rígida? É? E isto nota-se muito no corpo mesmo, né? Eu conheço pessoas a quem se eu der um abraço ficam tipo uma tábua. Sim, e aquilo está rijo, sabes? Que bem, tens uma carapaça, é? Tu dirias que este é um bom ponto de autorreflexão para eu começar a perceber, ok, quão saudável está o meu corpo, não é? Eu costumo dizer às pessoas que acompanho, normalmente elas chegam, não é? E têm a percepção de que não sentem muito. E eu costumo na brincadeira dizer que já sentiram tanto que neste momento já não sentem. Exato. E que passam a intelectualizar. Isso. Porque um organismo que sentiu demasiado, o cérebro vai tentar dar uma resposta, e a resposta passa muitas vezes por pensamentos intrusivos, por exemplo. Porquê? Porque queremos dar um sentido à experiência, não é? O cérebro quer manter-nos vivos, ele não quer saber de nada se nós somos felizes, só quer saber se nós estamos vivos, inteiros, não é? E para isso nós muitas vezes pagamos um preço. Pode ser este preço de estarmos no overthinking, de estarmos com as distorções, de termos, por exemplo, rituais, como por exemplo na perturbação obsessiva compulsiva, não é? Então, aquilo que eu digo às pessoas é: nós não podemos partir logo para um lugar de vou observar tudo o que está acontecendo dentro do meu corpo. Primeiro porque vai ser uma avalanche de informação. Certo. Muitas pessoas nem sequer conseguem chegar a uma sensação física, é muito difícil, ok? Então, a primeira coisa que eu digo para fazerem é fazerem paragens ao longo do dia e perceberem como é que eu estou a respirar agora. Primeiro passo, não é? Há alguma tensão no meu corpo? O que é que eu necessito agora? Movimentar-me, ficar quieta, fazer uma respiração, ir beber água. Isto é um ponto de partida importantíssimo, porque nós não estamos habituados a fazer paragens, e o mindfulness é fundamental, não é? Porque nos diz que, ok, quando tu tens esta estagnação, não vais trazer logo imediato imenso movimento, não é? Tu precisas é de começar a gerar algum movimento no corpo, e isso pode muitas vezes ser um movimento até interno, não é? Sim, faz todo o sentido, não é? Se nós falarmos do sistema nervoso e do seu modo de congelamento, não é? Por exemplo, não vale a pena racionalizar com uma pessoa que está nesse estado, não é? Tu tens que ajudá-la devagarinho a reganhar o movimento, não é? E às vezes pode ser, se a pessoa passa o dia no sofá,
é ajudá-la a caminhar, nem que seja mais 10 passos do que o habitual. Exato. E voltar. Exato. Para ela voltar, tem a ver outra vez com este sentido da competência. Eu sentir-me competente e suficiente para dar resposta àquilo que está a acontecer, não é? Eu queria voltar ainda só àquele tema das relações. Estava aí Não, porque é um tema, é um tema muito interessante, mas eu sinto que ainda preciso de o clarificar na minha mente e tu vais-me ajudar a clarificá-lo. Portanto, o que nós estávamos a dizer há bocado é que às vezes às vezes não, nas nossas relações nós vamos pelo familiar, não é? E vamos pelo aquilo que me dá uma paixão, não é? E aquilo que me dá uma paixão ou aquilo que eu vi e não quero ter. Na família, imagina. Certo. Também pode acontecer para ele tirar notas. Tu presenciares um tipo de relacionamento com os teus pais ou as pessoas com quem tu cresceste e tu prometeres a ti mesmo que não queres aquilo para a tua vida. Exato. Mas estás a dizer para aí não vais ou para aí vais? Pode acontecer não quereres ir para ali, estás tão centrado que acabas por ir para outro lugar que pode ser igualmente disfuncional. Sim. Pois, sabes que uma das coisas que eu ouço imenso em consulta é pois esta pessoa tem as green flags todas, mas não dá o clique. E normalmente o clique dá só com pessoas com muitas red flags, não é? Claro. Como é que tu explicas isto? Como é que tu explicas que dá a sensação a uma pessoa de que relações que têm muitas coisas disfuncionais são muito mais interessantes do que relações que são funcionais? Claro, porque é muito mais interessante tu teres adrenalina do que estás num estado mais tranquilo, não é? O teu corpo sente-se mais vivo, que é o que as pessoas dizem. Esta pessoa faz-me sentir viva. Exatamente. Mas será que é viva ou é ansiosa? Na verdade, nós não sabemos. Não é? Claro que com isto não vou dizer que as pessoas não se apaixonem, etc. Não tem nada a ver com isso, mas nós temos que observar muito bem aquilo que nos acontece, não é? Porque a verdade é que um organismo que está habituado a estar sempre com um determinado tipo de resposta vai achar estranho quando tem alguém que tem as green flags todas, não é? E traz uma sensação de segurança e aquilo parece que não tem vida. Não é? Ou seja, tu estás habituado àquilo. Eu não conheço isto. Eu não conheço isto. E como é desconhecido, nós não vamos querer estar ali, porque já diz aquela frase, não é? Antes um inferno conhecido do que um céu insuspeitado, isso. Não é? Nós preferimos, não do ponto de vista consciente, não é? Mas inconscientemente nós colocamos-nos onde nós sentimos que é o seguro, o familiar, não é? E com familiar não é eu dizer, eu sei que eu me sinto assim desta forma, por isso vou para ali. Não, tem a ver com um padrão inconsciente, não é? São esquemas que nós temos cognitivos que nos levam a repetir as coisas vezes sem conta. E como é que isto se desconstrói? Fazendo terapia, conhecendo as emoções, percebendo como é que o meu corpo reage. O nosso corpo dá-nos sempre pistas, nós é que não nos apercebemos. Enquanto estamos os dois aqui a conversar, já me apercebi de N coisas que não vou dizer agora aqui no ar. Sério? Não vou dizer aqui no ar. Mas há alguns temas, não é? Que eu noto, e em mim também, se me observarem, que são temas que nos vão deixando um bocadinho mais desconfortáveis. Podes dizer só uma? Vá lá, só uma. Porque as pessoas vão ficar curiosas. Vão ficar curiosas. Diz só uma. Mas, por exemplo, reparei, e podem voltar atrás depois no podcast, que quando nós vamos falar, por exemplo, sobre relações, tu tens uma tendência a fazer isto. Não é? Não sei se tu já reparaste. Engraçado. Não é? Ou seja, não é que seja um tema que te deixa desconfortável totalmente, mas é algo que tu não estás totalmente confortável nele. Não é um tema que tu dominas. Nota-se na tua linguagem corporal quando tu dominas uma coisa que estás a falar. Ok, olha um bom. Tu, não é? Abres-te, falas, não é? Mexes. Boa ideia, bem visto. Sabes que por acaso eu estava naquela de. Não, porque estou. Deixa-me ouvir o que é que ela tem a dizer. Que no fundo também é isso, não é? Que é, olha, deixa-me afastar, chegar para trás e ver o que é que ela tem a dizer, porque eu deste tema não sei muito. Não é? Eu costumo dizer, quando às vezes dou supervisão, que mais importante do que aquilo que a pessoa diz é aquilo que ela não diz. Exato. E o que não diz está no corpo. Como é que ela respira? Quando faz aquela respiração, às vezes as pessoas dizem, mas não sei, faço uma pergunta, não é? Não sei essa resposta, mas tu vês na respiração dela, olha, curioso, já viste como é que tu respiraste agora? Vamos lá ver, o que é que está a acontecer aí? Então não há um sítio no corpo onde as palavras não chegam. E é aí que nós temos que ir.
Super interessante, super interessante. Yeah. Sim, epá, eu acho que o tema das relações é um tema que eu acho que agora estamos numa consulta de terapia, é isso? Por isso é que eu não queria falar sobre isso. Não, porque eu acho que é super interessante o tema, mas acho que é tão vasto, por isso é que me interessa também tanto, porque eu acho que é tão também ia dizer vasto que eu não sou terapeuta de casal. Portanto. Exato, eu também não sou terapeuta de casal. Então, imagina, é tão vasto que acaba por ser desafiante ter essa confiança toda, acho eu, porque eu também nunca me especializei nisso em particular, né? Se formos falar de ansiedade, eu chego-me já para a frente e falo de outra coisa. Mas dá para perceber quais são os temas que te entusiasmam e quais são aqueles que tu tens curiosidade, mas não te sentes seguro. Exato, ok. Bom ponto. Olha, eu estou sempre atenta. Não, eu sei, claro que estás. Porquê que achas que eu te convido e que eu quero ser teu amigo? Ok, então deixa-me tentar gerir aqui como é que a gente vai fechar já isto foi a muitos devagarinho. sítios hoje. Porque nós já não temos muito tempo e eu também quero que tu vais buscar a Alice a horas. Portanto, ok, combinado. Tu há bocado estavas a falar de ser importante a pessoa depois ir fazer terapia para reconhecer estes padrões, tanto nas relações como também perceber melhor como é que há de lidar sobre as suas com as suas emoções e etc. E eu tinha pensado nós fazermos aqui um olhar sobre as emoções, uma coisa breve mas importante. Quando tu estás em terapia a acompanhar alguém, quais são os principais pontos que tu gostas de transmitir à pessoa e que para ti é importante que a pessoa saia do consultório a saber sobre as emoções? A primeira, disse logo no início, não é? Que tem a ver com esta questão das emoções acontecerem no corpo. Elas não são fenómenos que acontecem aqui na mente, não é? Elas acontecem em todo o lado do nosso corpo. Portanto, sendo corporais, nós temos que olhar para elas e abrir espaço, não é? Há uma frase numa prática que eu uso que diz uma coisa deste género: há espaço aqui dentro para vocês existirem. E eu gosto de passar isto às pessoas, de que não existem emoções boas nem más, existem emoções, não é? Que podem, eu lembro-me que na escola transpessoal falávamos muito disto, que é emoções contrativas e expansivas. A partir daí nós temos que perceber o que é contrativo para mim e o que é expansivo, na verdade. Não é? Porque as emoções são diferentes para todas as pessoas. Para algumas pessoas, a alegria pode ser contrativa. É? Pode, porque imagina que se tu cresceste num ambiente onde não te era permitido teres uma emoção efusiva, por exemplo, como a alegria, onde ela era imediatamente, não é, reprimida. Pode ser ameaçador tu ficares alegre, não é? E se calhar tu és muito mais... vais manifestar. Exato. E se calhar até és muito mais expansivo com a raiva, porque esse era muito mais o modus operandi lá em casa do que com a alegria. Sim. Então, isso é um dos primeiros pressupostos, não é? Que o problema não está em nós sentirmos a emoção, é a forma como nós expressamos a emoção, não é? Há uma frase que eu gosto que diz assim: expressa, mas não envies, não é? Não envies à outra pessoa aquilo que tu estás a sentir. Ela não é responsável pelo que tu sentes, não é? Então nós temos que nos empoderar das nossas emoções porque elas têm um manancial de informação extraordinário para a nossa sobrevivência e para a nossa tomada de decisão, na verdade. As emoções servem para nós podermos tomar decisões mais importantes para a nossa sobrevivência. Nós não sabemos o que fazer com elas, porque elas têm uma mensagem, têm uma função, não é? Outra coisa que costumo dizer é: elas têm uma função biológica e uma função simbólica. A função biológica é aquela que é comum a quase todos nós, não é? O medo, por exemplo, é uma emoção para a preservação, não é? Agora, se a partir daqui eu saiba isto, não é? Que esta é a função biológica, qual é que é a simbólica? Na minha vida, neste momento, quando eu tenho a emoção do medo, o que é que eu estou a tentar preservar? O que é que está a acontecer? Onde é que eu estou a sentir a ameaça na minha qualidade de vida, nas minhas relações, no meu trabalho, na minha relação comigo mesmo e por aí fora? Ou seja, nós precisamos perceber muito bem qual é que é a história, não é? A história conta-nos tudo. Nós não somos vazios, não somos uma tábua vazia que chega aqui à idade adulta e de repente as coisas acontecem. Nada. A infância é demasiado importante. Eu costumo dizer que é muito importante nós podermos proteger a infância. E proteger a infância é ajudarmos a criança a poder sentir aquilo que ela tem para sentir. Nós é que somos o adulto. Não é ao contrário. Não é? Super interessante. Este tema dos adultos emocionais, tanto nas relações como no dia a dia, dava pano para mangas. Sim, dava para muitos podcasts. Hás de voltar, não é? Hei de voltar.
Ok, Maria, sabes que eu tenho sempre uma Tens sempre pergunta uma bomba impactante no fim Claro. para ti. Portanto, Já conheço. como psicóloga, Tu já pôs os óculos no sítio. Diz-me. qual é que seria o conselho, ou quais é que seriam os conselhos que darias a alguém que quer reduzir a probabilidade de, na sua vida, sofrer com doenças relacionadas com stress? Reduzir, isto tem muito aqui, não é? Para já, voltamos à questão da responsabilização, não é? Então, se calhar podemos dizer para alguém que queira reduzir o impacto do stress na sua vida, porque as doenças nós não sabemos, elas são multifatoriais e, portanto, há coisas que nós nem não sabemos como é que elas surgem, na verdade, não é? Certo. Então, o que é que eu diria? Diria que é muito importante aprender a ter um estilo de vida que traga conforto, segurança, rotina, que é uma das coisas importantíssimas. Uma das coisas que eu tenho vindo a batalhar cada vez mais com as pessoas que eu acompanho é esta questão da rotina. Se nós não conseguimos alimentar-nos corretamente, se não conseguimos dormir horas suficientes, ter uma rotina com previsibilidade, não nos adianta estarmos a fazer a terapia e a pensar no que aconteceu na infância, etc., porque o nosso organismo não vai estar preparado para nada disso. Nós precisamos da segurança e esta previsibilidade é muito importante e começa na infância. Não é por acaso que os psicólogos insistem tanto na questão de uma rotina, não é? Pré-estabelecida na infância, deitar a criança sempre à mesma hora, tomar o pequeno almoço quase sempre à mesma hora. Porquê? Porque esta previsibilidade vai trazer segurança e organização à criança e vai-lhe dar este sentido de, ok, eu sei que eu acordo, a seguir vou tomar um pequeno almoço, depois vou para a escola. Então isto traz-lhe previsibilidade. Eu sei que os meus pais vão chegar àquela hora, Certo. não é? Então isto traz segurança. Se eu estiver num meio caótico, não é? Eu não vou ter recursos. E esses recursos vão ser importantes na idade adulta para nós termos menos ansiedade, para podermos ter maior capacidade de resolução de problemas. Um sistema imunitário mais forte, um sistema etc. imunitário mais forte e por aí fora. E isso inclui também atividade física, não trabalharmos horas, contra mim falo, durante muito tempo E trabalhei contra mim. assim, mas termos tempo para descansar e para desfrutar e trazer também prazer à vida, porque isso é uma coisa importante, não é? Então, esta questão da regulação é demasiado importante. Um corpo que está em stress dificilmente vai conseguir desfrutar. Não é? Então, nós podemos, uma das coisas que nós temos que saber é que é possível nós ajudarmos o nosso corpo a estar mais tranquilo, não temos que estar zen o tempo inteiro, não é? Mas estarmos num lugar de flexibilidade, e a flexibilidade é nós conseguirmos ir de um estado de luta-fuga para um estado de segurança, depois se calhar paralisamos um bocado porque temos experiências nesse sentido, mas mais do que nós voltarmos sempre à segurança, é sabermos em que lugar está o nosso estado de sistema nervoso e o que é que nós podemos fazer com isso. Essa é a grande chave. Isso é que é a riqueza. E isso faz onde? Isso faz-se na terapia, claro. Let's go! Maria, adorei. Somos oficialmente amiguinhos de podcast, não é? Porque a gente só se junta para fazer Nós só nos podcasts. juntamos nos podcasts. Somos muito produtivos, não é? Portanto, todas as nossas conversas têm que ser gravadas. Gostei imenso. Eu também. Como é que te sentes agora? Estavas-te a sentir um bocadinho ansiosa no início? Como é que está? Agora estou bem. Como é que está o teu corpo agora? O meu corpo está ótimo. Está relaxado. Está um bocado com fome. Eu também estou com um bocado de fome. Mas está bom. Boa. Vamos almoçar? Vamos a isso. Obrigado, Maria. Obrigada.